A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado. E louvado seja Deus que nos despertou para mais um dia vivermos e vencermos. Possamos perceber que cada detalhe tem o seu encanto. Possamos perceber mas todos os detalhes que estão ao nosso redor. Possamos ser uma fonte a jorrar em todas as direções. Quem anda com Jesus deixa rastro da presença dele. Quem anda com Jesus não tem medo, ao contrário, tem obediência, tem ousadia. Possamos ser fonte na vida das pessoas. Fonte a nascente, onde a água surge. Fonte onde nasce o curso da água. Não vamos levar somente o Evangelho que ouvimos falar por alguém. Possamos levar o Evangelho vivido por nós mesmos. Possamos levar o Evangelho que praticamos, que vivenciamos. Possamos levar o verdadeiro Evangelho para a vida das pessoas. A nossa mensagem foi extraída do livro de Atos, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 31. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades, líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens que pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eles eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que
que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Ele, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu falaste que por meio do Espírito Santo pela boca do teu servo, o nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder, a tua vontade, previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de Jesus, o teu santo servo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, possamos a cada dia vivenciar o verdadeiro Evangelho e possamos a cada dia levar o Evangelho que praticamos. Possamos levar o Evangelho, não somente o Evangelho que nós ouvimos alguém ministrar, mas que nós possamos ter as nossas próprias experiências e possamos estar ministrando em nome de Jesus o verdadeiro Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos relata de uma conspiração dos reis e governantes contra o ungido de Deus, que é Jesus. Pedro e João realizaram a cura de um homem de 40 anos de idade, em um nome de Jesus, e por isso foram presos. Perceba que há uma conspiração no inferno para tentar nos impedir de levar a palavra que transforma vidas. A palavra é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho transforma vidas. As trevas tentam nos impedir todos os dias de levarmos a mensagem do amor ágape aos que precisam despertar para a verdade. Verdade esta que liberta, cura e salva. Meu irmão, minha irmã, você é uma chave poderosa nas mãos de Deus. E por este motivo, as trevas conspiram o tempo todo contra você, contra mim, contra todos nós, tentando nos calar, tentando calar a sua voz, meu irmão, tentando calar a sua voz, minha irmã. Mas não se deixe intimidar pelas ameaças do espírito do medo. Continue em busca por mais das intimidades. Continue em busca por mais da intimidade com Deus.
Quando você tem intimidade com Deus, suas ações são denunciadas por meio de suas atitudes, de seus gestos, do seu comportamento, do seu jeito alegre e ousado, dos seus testemunhos, da sua comunhão com as pessoas. Meu irmão, minha irmã, seja fonte que jorra em todas as direções por onde você passar. Com alegria vocês trarão água das fontes da salvação. Assim diz o versículo 3 do capítulo 12 do livro de Isaías. No livro de João, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Seja a fonte na vida de seu irmão, inspirando, influenciando, testemunhando. Ainda no livro de João, no capítulo 7, versículos 37 a 38, diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Seja a fonte na vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, seja a fonte na vida das pessoas. O Evangelho manifesta o poder quando você está disponível para seguir, viver, testemunhar e pregar. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho sem arrependimento, sem renúncia, não tem valor. E você que é a igreja que Jesus se refere, que virá buscar. E para isso, você precisa ser fonte. Ou melhor, para isso você precisa ser forte. Você precisa ser forte e comprometido para viver o Evangelho. Pois o Evangelho só transforma vidas quando há o arrependimento. Para viver o verdadeiro Evangelho é necessário romper com tudo aquilo que te influencia para continuar a fazer a vontade de si mesma. Para viver o Evangelho é necessário renunciar com as antigas alianças que te fazem escravizar. Te fazem escravizar do orgulho, da incredulidade, da doença, da avareza, da mentira, da infidelidade. Meu irmão, minha irmã, venha saciar a sua sede da fonte da vida que é Jesus. Jesus é a fonte da vida que jorra constantemente em nossas vidas. Possamos buscar diretamente da fonte a água que irá inundar as nossas vidas com cura, com libertação, com salvação, com transformação. Possamos aceitar o convite do nosso eterno Pai para viver e testemunhar o Evangelho, que fluirão do nosso interior como rios de água viva, como nos diz a Escritura. Se assim crermos. Portanto, seja a fonte na vida das pessoas. Fonte gera vidas. Não seja poço, não seja cisterna, porque poço e cisterna gera paralisação. Meu irmão, minha irmã, não troque a vida que você tem com Jesus para viver em poço, cisterna de águas paradas. Águas paradas te impedem de viver o fluir de Deus. Não seja mais dreno. O dreno capta a água da fonte. Seja a fonte que jorra para todas as direções. Eu sou Luzia Mello. Deixo para você esta mensagem, para você refletir. E se essa mensagem acrescentou em sua vida, se te trouxe edificação, compartilha em seus contatos. Com certeza você tem alguém que necessita ouvir esta mensagem. Meu irmão, minha irmã,
Precisamos beber da fonte certa, não esqueça disso. Precisamos beber da fonte certa. Não nos esqueçamos, Jesus quer se relacionar conosco. Tenhamos a atitude de aceitar o convite de Jesus de que, se temos sede, possamos ir até a Ele para saciarmos a nossa sede. Possamos dar testemunho de vida cristã. O que é testemunhar uma vida cristã? É uma soma de ações, de atitudes que agradam a Deus. É praticar o amor ao próximo, é confiar nas promessas e no agir de Deus, é levar a mensagem do amor ágape com verdade, é testemunhar com fé todos os feitos que Deus tem realizado em nossas vidas. É reconhecer o poder e a autoridade da palavra de Deus. É consagrar a Deus tudo o que se refere à nossa vida. É praticar e viver o amor ao próximo, ajudando ao necessitado e perdoando aqueles que nos ofendem. É ter fé e professar Cristo como Salvador e Libertador. É seguir e acreditar nos ensinamentos de Jesus. Deus está nos elevando para um maior nível de amadurecimento. Meu irmão, perceba isso, entenda que Deus está nos elevando para um maior nível de amadurecimento. Nós somos a igreja que Jesus tanto ama, que Deus tanto ama. Nós somos a igreja que Deus tanto espera uma posição. Espero uma posição, espero uma disponibilidade para dizer sim, meu Deus, aqui estou eu. Usa-me, usa-me, envia-me para levar a tua palavra. É isso que Deus está aguardando a nossa posição. Para sermos fonte na vida das pessoas, é preciso começar a ser fonte dentro da nossa casa espiritual, que nós somos a igreja. Nós precisamos ser fonte. Precisamos ser fonte para nós mesmos. E nós precisamos ser fontes para dentro do nosso lar, para a nossa família. Possamos dar bons testemunhos para que as pessoas de nossa família percebam Jesus em nossas vidas. Percebam que nós estamos ali para levar a mensagem que salva, que cura, que liberta. A nossa casa tem que ser fonte, tanto a nossa casa espiritual quanto a nossa casa física, o nosso lar. Possamos viver o evangelho que exalta o nome de Deus em constância. Não é só uma vez, não. Sejamos constantes, exaltando o nome de Deus em tudo que nos acontece no decorrer daquele dia, independente de situações favoráveis ou não favoráveis. Para seguir Jesus é necessário arrependimento, é necessário amor, é necessário compromisso, é necessário ter responsabilidade, ter foco, ter fé, ter coragem, ter determinação, ter propósito. Se render, se entregar, se disponibilizar para Deus, ter disciplina, ter maturidade, ter obediência, ter renúncia, ter ousadia. É isso, tudo. É isso que nós precisamos para que possamos viver o verdadeiro evangelho. Porque não há evangelho se não houver uma transformação em nossas vidas. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Nós precisamos verdadeiramente viver o evangelho. E o evangelho requer tudo isso. Requer renúncia, dedicação, disponibilização para Deus. Porque Deus está em busca de um verdadeiro adorador. Deus olha para todos nós e Ele está buscando um verdadeiro adorador que esteja ali se colocando na brecha para levar a palavra dEle àqueles necessitados. Porque Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos.
Jesus veio para o doente. Então possamos estar aqui dispostos a ouvir a voz do Senhor, dispostos para seguir os comandos que Deus nos traz todos os dias. Porque Deus, Ele não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de nós, mas Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com todos nós. Então possamos estar aqui, atentos a tudo que nos acontece, porque Deus fala conosco o tempo todo, e Deus é conosco o tempo todo. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, com toda a sorte de bênçãos. Tenha um dia extravagante na presença do Pai. E busque, tenha desejo por mais da intimidade de Deus, por mais da palavra revelada de Deus. Tenha sede por mais do conhecimento. Tenha sede para buscar mais. Tenha sede para se encher. Para se encher do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tenha sede para ir diretamente na fonte e se abastecer e se alimentar e depois jorrar na vida das pessoas, por onde você passar. Deus te abençoe, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro.